Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a da doutora em economia, Angélica Guzmão, a propósito do lançamento do livro seu, Do Homem ao Homem, a Transição para a História, um livro que está no prelo, está para ser lançado. Nós estamos aproveitando a passagem da doutora, então, Angélica, por aqui, para a gente conversar a respeito disso. Então, Angélica, vamos começar a definir. Tem uma tese, qual é a tese? Do Homem ao Homem, a Transição para a História. Bom, no português, claro, é que nós ainda estamos na pré-história da humanidade. Mas do ponto de vista de quê? Da perspectiva econômica? Do ponto de vista de que a gente ainda precisa trabalhar para conseguir alimentos para sobreviver. Ou seja, enquanto o homem for escravo da sua própria sobrevivência, a gente precisar trabalhar para sobreviver, a gente ainda vive na pré-história. E essa situação só se muda quando o trabalho for para a sociedade, voluntário, ativo, criativo, e não mais só para a sobrevivência. Basicamente, entre outras coisas, é isso. Mudar essa mentalidade vai ser realmente escalar uma montanha. Né? Porque, olha bem, é uma tese de que realmente logo teremos que... Já tem, aqui no Brasil você tem hoje uma renda de salário mínimo para as pessoas, não sei em quais as condições que ela deve se enquadrar, mas está genérico isso, está generalizado. Na verdade, essa discussão da renda mínima, ela existe mais nos países... Uma renda mínima universal, ela ainda não faz parte dessa liberdade da qual trata a tese, né? Na verdade, a renda mínima é o seguinte, você nasceu, você tem direito a viver, né? Isso está se estendendo, inclusive, agora ao direito dos animais. Mas não é basicamente disso que nós estamos falando. E além de pagar os boletos? Veja bem, existe uma questão, né, de uma diferença entre sobrevivência e vida. Exatamente, né? Então, quando a gente chegar neste nível da história humana, ou seja, do homem for autor da sua própria história, nós estamos falando de um nível de dignidade que sobressaiu a sobrevivência, ou seja, o homem não precisa mais trabalhar para ter uma vida digna, no sentido material, no sentido espiritual, no sentido tecnológico, no sentido cultural. Então, nós estamos falando de um patamar de humanidade ainda muito longe de ser alcançado. Já foi proposto aqui por um economista capixaba, por sinal um grande economista capixaba chamado Arlindo Vilasco. Foi meu professor. Ele propõe exatamente isso, ele propõe que uma renda mínima não está se referindo ao nível da subsistência, mas ao nível do desfrute de uma vida digna, ou seja, atendido os pré-requisitos da existência, né, condigna, você tem uma renda que possa disponibilizar o acesso a outras coisas que uma sociedade perdulária, uma sociedade, não sei qual é o termo, uma sociedade farta, que possa disponibilizar para todos. Próspera, talvez, né? Próspera. Exatamente isso. Na verdade, a economia ela está evoluindo. No primeiro, a gente tinha o chamado crescimento econômico. Os países precisam ser prósperos, então o PIB precisa crescer. Só que o PIB é uma conta, né? Uma contabilidade muito precária. Inclusive, os desastres são contados como riqueza, são contabilizados como riqueza. A Covid impactou o PIB. Exatamente. Então, já se via esse problema. Então, se criou o conceito de desenvolvimento econômico para abranger essa questão de como a sociedade está usufruindo desses ganhos. Mas isso também ficou limitado. Por quê? Porque não significa que todos estejamos usufruindo da mesma maneira. Então, mesmo criando a questão do PIB per capita, que também não é nada, se você ganha 2, eu ganho 1.000, o PIB per capita é 1.500, mas... Né, a média é uma ficção estatística. Exato, é uma ficção estatística também. Então, se criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, para medir cinco esferas da vida humana, né? A questão da renda, perspectiva de vida, esperança de vida ao nascer, escolaridade, enfim. Mas isso não refletiu uma melhoria significativa no sentido de eu comparar essa cidade que tem o IDH X e essa que tem o IDH Y. Eles começaram a perceber que a dimensão da felicidade humana também é superior a este IDH. Então, eu acho que hoje a grande ambição dos economistas é medir a felicidade humana. Então, um grande teórico, por exemplo, que vem contribuindo com esse debate é Maslow. Né? Os administradores conhecem, os psicólogos, né? A pirâmide de Maslow, ou seja, né? Então, se eu tenho aqui, primeiro eu tenho que ter a base, ou seja, então se eu não tiver esse conjunto de materialidade mesmo, da habitação, que a Constituição prega, né? Aqueles direitos básicos constitucionais. Supridas. Mas se eu também não tiver a condição do afeto, esse ser humano nunca vai ter a saúde tal qual aquele que recebeu. Então, por exemplo, falar de meritocracia em países pobres, né, acaba que seja uma bobagem, porque não partir do mesmo berço, não partir das mesmas condições. Então, essa questão do que seja, na verdade, o ponto de vista de uma vida digna.
Isso ainda não é um ponto fechado, mas na verdade essa sociedade humana, para além do que a gente tem hoje da configuração econômica, seria isso, né? O chamado reino da liberdade, em que a gente tivesse um pouco mais livre desse trabalho considerado escravo. Escravo no sentido de que a maioria das pessoas só trabalham dele para poder manter sua e só trabalham na medida em que precisam. Mas Angélica, nós temos experimentos aí que parecem relativamente validados, como os da social-democracia, você percebe lá na Escandinávia, aquela experiência lá em que o pessoal da esquerda chama aquilo de neoliberalismo, né? E o pessoal da direita chama aquilo de centro-esquerda, que é o seguinte, parece que assegura-se a todo cidadão desses países o direito de, digamos assim, equanimidade na arrancada. Todo mundo tem direito e acesso aos mesmos recursos e a chegada vai depender do empenho individual de cada um. Então, esse seria um avanço. Vamos supor que, numa comparação muito tosca, o Brasil esteja acabado de sair do feudalismo, né? Eles já estão no capitalismo avançado, ou seja, essa pré-história só pode ser ultrapassada quando a gente atingir a última etapa do capitalismo, ou seja, ele já resolveu as questões materiais, tecnológicas, as questões culturais, ou seja, os sentidos humanos já estão apurados. Então, digamos que eles estejam umas 2 fases à nossa frente, mas ainda não é disso que nós estamos falando. Ou seja, nós estamos falando de uma sociedade em que a gente atinja um nível de evolução, digamos, espiritual no sentido científico, né? De que a responsabilidade seja coletiva, de que a produção das coisas não seja mais das coisas essenciais à vida humana e também animal. Essa tese trata muito disso também, sobre a questão dos direitos animais, ela não seja mais restrita a uma necessidade de lucro, ou seja, o lucro é importante, mas quando a gente determina que todas as condições necessárias à vida humana, elas dependem de uma condição privada, né, essa condição ela não se torna coletiva, ou seja, a fome e as questões básicas estruturais da vida humana, se estiverem na mão de poucas, né, ou de poucos produtores, elas nunca vão poder ser, no sentido do coletivo, satisfeitas ou garantidamente satisfeitas. Outra condição, a presença do Estado não é mais necessária. Então, quando você fala, por exemplo, de países como Cuba, ou como a Rússia, ou como a China serem comunistas, né? Isso, na verdade, é uma brincadeira. Nunca foram, né? O comunismo não é isso, né? O comunismo com Estado não existe. O que se fala, por exemplo, numa escrita marxista política, porque tem a escrita marxista filosófica, a escrita marxista científica, mas numa escrita política ele diria que Cuba parou na revolução do proletariado, na ditadura do proletariado. Ou seja, uma ditadura, do ponto de vista do marxianismo. Isso pode culminar se Cuba não tivesse sofrido. Ok, mas a gente não está tratando de si, né? A ciência não trata muito de si. Então, na verdade, o que se faz, essa tese, é fazer dialogar ciências e filosofias a partir de todos aqueles que contribuíram para o pensamento da humanidade, para a gente chegar a um horizonte utópico mais longe possível e de ser visto, porque a partir dali também a gente não consegue mais enxergar nada. Para ficar num velho clichê, você considera a utopia necessária? A utopia ela é totalmente necessária, aliás, a gente só evolui a partir dela, né? Considerando a cenoura que atrai o cavalo. O Eduardo Galeano, que as pessoas pensam que é dele, mas não é, né? De um amigo que faz cinema, eu acho, ele disse o seguinte, que a utopia é um horizonte, né? Que quando você chega àquele horizonte, você passa para outro, né? Então, a utopia nesse sentido, eu acho que essa tese é utópica nesse sentido, sim. Mas é basicamente uma tese, né, que traz o materialismo histórico no seu devido lugar, ou seja, como uma tese humanista, evolucionista e, sobretudo, né, fazendo com que a ciência dialogue novamente com a filosofia, como sempre foi. Né? E dado o momento... Desvinculou. Exato. Mas vem cá, Angélica, mas isso aí que você está falando pressupõe, eu não sei qual o nível de consciência, mas fundamentalmente uma atitude que provoca uma ruptura de ética, moral e mesmo espiritualidade, não? Inclusive, essa tese parte de uma tese de Marx, né? Então é um diálogo entre Marx e Engels com as filosofias científicas, com a filosofia e com a ciência, né? Com as teses científicas, mas ela também tem um pouco de metafísica. Porque não tem como você ultrapassar, transcender algo sem falar de metafísica. Sim. Até porque Marx, sendo materialista histórico, quando ele fala dessa ultrapassagem, ele também está no ambiente das ideias.
Então, ele mesmo, ele coloca as condições espirituais, entre aspas, né, no sentido de necessário para que a materialidade se configure, né? É uma discussão, assim, um pouco complexa, mas ela entra também nesse campo metafísico, ou seja, o que é esse ser humano preparado? O que é esse ser, como Marx dizia, esse ser humano espiritualmente evoluído, né, em seus sentidos evoluídos? O que é isso? É ele ter responsabilidade sobre o coletivo? Porque a gente ouve muito falar de clichês comunistas, dizendo, mas se der o mesmo salário para todo mundo, ninguém vai querer trabalhar, e vai ter o malandro, e vai ter o vagabundo, né? Se a gente não tiver no momento certo exatamente que essas coisas podem acontecer. Por quê? Porque o comunismo, nesse sentido, não aconteceria por decreto. É impossível. Hoje decretamos que o Brasil passa a ser comunista. É piada e só pode ser piada. Porque ele nasce a partir de uma progressão histórica. Uma consciência, né? Uma evolução da consciência. Não só a consciência. Ele exige condições materiais, condições tecnológicas, condições culturais e espirituais. Você já ouviu falar da lenda do centésimo macaco? Ou talvez eu acho que no seu livro você trouxe com outra comparação, que numa determinada ilha do Pacífico tinha vários macaquinhos, e num dia jogava-se batatas para os macaquinhos. Um dia uma macaquinha descasca uma batata, lava, come. Passados uns dias, algum outro macaquinho passa a imitá-la. Daqui uns dias, naquela ilha, todos os macaquinhos, naquela ilha, quando um determinado número de macacos passa a lavar a batata, em todo o arquipélago, os macacos começaram a lavar as batatas. Conheço, e tem vários outros exemplos reais, né? Inclusive, quando eu falei que Marx conversa com outras teses científicas, né, uma delas é essa. Estão usando o nome de Marx em vão demais, né? Porque aqui no Brasil é religião, né? Desculpem, né? Usado, sem conhecer as pessoas. Exato. Na verdade, hoje, por exemplo, o Projeto Mega, ele já está com 88 volumes de obras de Marx, né? E as pessoas estão falando do Capital. E o Capital, ele simplesmente diz como é que funciona o capitalismo, né? Para vocês não sabem, o capitalismo... Nem chegou Não, nunca escreveu sobre o comunismo. Ele fala, cita, mas nunca descreveu uma tese sobre o comunismo. Isso também é uma outra bobagem. Mas, enfim, sobre isso, há um diálogo que Marx e Engels fazem, porque o Engels era um grande historiador, né? E Marx também. Ele que traz o materialismo histórico? Exato, os dois, né? Mas os dois eram... Dialética, aliás, ele traz dialética. Sim, a dialética eles pegam de Hegel, mas, enfim... Engels, eu confundi Engels com Hegel. Exatamente. Mas muito embora ele diza que faz uma tese invertida dialética de Hegel, mas depois eu penso que não, mas isso é uma discussão para depois. Na verdade, ele discute com um teórico chamado Rupert Sheldrake, né? E ele trabalha esses campos mórficos, que vamos trabalhar mais no campo da metafísica com Jung, quando ele fala do inconsciente coletivo. Então, como é que esses comportamentos eles são disseminados para toda a sociedade ou para sociedades que nem têm contato? Então, tal verdade, quando talvez se fale desse espírito humano, né, a gente esteja falando desse inconsciente, né? Então, primeiro, por exemplo, hoje, por que as campanhas de conscientização tendem a não funcionar? Porque elas ficam na esfera do que eu tenho que pensar e fazer. Então, por exemplo, eu tenho que usar cinto de segurança. Então, entro no carro, eu tenho que colocar, senão posso ser multado. Qual seria o passo seguinte? Isso se tornar um comportamento. Eu entro no carro, não raciocino, coloco cinto de segurança. Né? E isso já se torna um hábito, e aí quando se torna um hábito é o que Nietzsche vai chamar de segunda natureza. Incorpora a segunda natureza. Então a gente vai ter que chegar no momento humano em que a nossa segunda natureza ela já esteja adaptada a esse mundo e que não é mais necessário o trabalho para a sobrevivência, mas o trabalho é, segundo Marx, a essência do ser humano. É a única coisa que vai diferenciar o ser humano dos outros seres, porque é o trabalho que cria, é o trabalho que promove, é o trabalho que constrói, né? E que gera tudo. Então é um trabalho gerador de quê? De potências. Então, quando a gente puder ser livre e ao invés de usar as nossas habilidades para um trabalho que nos torna menores enquanto seres humanos, por exemplo, um trabalho totalmente mecânico, um trabalho em que eu não use as minhas capacidades, as minhas potências, esse é um trabalho empobrecedor. Não é um trabalho que faz parte da história humana. Quando eu tenho a liberdade de usar os meus talentos para trabalhar naquilo que a minha vocação pede, né, em prol da sociedade, esse é um trabalho da história humana. A presença hoje é a da doutora Angélica Guzmão. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas.
Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença da doutora Angélica Guzmán, a propósito do lançamento do seu livro Do Homem ao Homem, a Transição para a História. Uma história que nós, certamente, um estágio da história que, por tudo que você disse no bloco anterior, eu acho que nós não estaremos aqui para testemunhar, exceto se a gente se reencarnar com um bisneto. Eu acho que eu estou sendo muito otimista ainda, né? Um bisneto ainda é otimismo. Nós estamos falando que 80, 100 anos à frente? Não, eu acho que mais. Não, eu estou falando com bisneto. Com bisneto? Eu não sei, porque o ser humano não está mais reproduzindo, né? Não quer mais ter filho, não sei, pode ser mais. Então, a ideia que eu tive foi essa. Você desenhou um cenário que eu acho que, assim, é maravilhosamente maravilhoso e por isso utópico, mas que seja como a linha do horizonte que a gente persegue, né? Mas veja bem, entre o feudalismo e o capitalismo também foram ali uns 200 anos, né? Uhum. Então, assim, quando as coisas se movem, né, esse movimento de transição, ele não é de uma década para outra, ele demora, ele se estende. Agora, como a gente está com uma tecnologia mais avançada, né, e a gente tem o papel do conhecimento, né, muito acelerado, então muito acelerado. É um pouco... É pouco imprevisível saber quanto tempo demorará essa transição, mas que já estamos nessa transição, estamos. Então, antes que cheguemos lá, vamos discutir duas situações que estão por serem resolvidas e para mim, sobrevivem como mera inércia. E eu chamo de inércia, talvez não no conceito da física, que é o estado de repouso do corpo em movimento. Eu chamo de inércia o hábito de coisas que começaram a serem feitas e desaparecer as condições e as circunstâncias que as produziram, mas elas continuam se repetindo. Sim. É isso que é a minha interpretação particular de inércia. Uma delas diz respeito à divisão do mundo realmente, do planeta. Né? Um dia que o cara foi lá, nos anos 60, lá fora, o astronauta viu a Terra e falou que ela era linda, que ela era azul, e viu que a Terra era uma só. E nós aqui, por convenções, a dividimos em nacionalidades, em culturas. E tem essa questão de até quando as nações continuarão subsistindo como mera entidades jurídicas, porque uma nuvem de Chernobyl não para na fronteira. Ou seja, a inter-relação está muito explícita, muito clara. Essa é uma das questões que eu acho que se coloca. Até que ponto, por exemplo, tem um mito, uma teoria de transformação sobre uma agenda global, eu não sei se isso é verdade ou não, mas uma governança planetária pode ser cogitada? Então, como eu falei no início, essa sociedade, né, da história humana, ela não comporta Estado, porque as fronteiras são abstrações. Né? As pessoas vivem onde? Elas vivem naquela casa, naquela rua, naquele município no máximo. Né? Os outros são... Um rio é um rio, não é uma fronteira, né? Exatamente, exatamente. E também a gente está aprendendo, a economia não é mais linear, não tem como jogar o lixo fora, né? Então, essas questões do planeta, né, como a integração de nós mesmos, eu acho que isso também fará parte desse novo homem. Marx dizia que a natureza é a extensão do corpo do homem. Né? São como se fossem as pernas do corpo do homem, ou seja, não existe a natureza lá e nós aqui. Então, possivelmente, nessa história humana, as fronteiras, né, elas serão meras abstrações ou simplesmente organizações, não mais diferentes humanidades, diferentes raças, diferentes tipos. Até porque também, para que a gente alcance esse nível, não é possível que este continente seja ou outro não seja. Ou seja, seria uma evolução. É como se você tivesse algo muito cheio, que eclodisse alguma coisa, que explodisse, né, e daí se transformasse em outra coisa. Ou seja, é um movimento natural que transcende e que se transforma em outra coisa. Ou seja, a gente precisa primeiro chegar nesse nível, para depois isso se transformar. Quais são as configurações, a gente não sabe, porque, por exemplo, a própria mudança do Estado, né, a própria mudança que vai nos exigir agora com as alterações climáticas, vai exigir novas políticas, novas fronteiras, novas configurações, porque, por exemplo... Novos processos. Novos processos, porque eu não posso mais trabalhar, por exemplo, dentro do meu estado,
uma política se eu sei que a nascente do rio nasce em outro estado? Uhum. Então, as questões climáticas também vêm nos alertar sobre que as fronteiras são bobagens, né? Mas elas foram necessárias durante algum tempo e ajudaram. Cumpriram um Cumpriram. propósito. Que não terão mais utilidade, por exemplo, na sociedade humana. Bom, eu não sei como é essa sociedade que a gente desejaria até participar dela, participar desse banquete, digamos assim. Temos outras questões também que sobrevivem como inércia, a questão do dinheiro. Acompanhei o esforço do Sakamoto lá, acompanhei que eu digo, ligado, né? Do Sakamoto instituir, porque o dinheiro é muito... O que é o dinheiro, o que é moeda? O dinheiro há muito tempo é virtual. Todo aquele dinheirão todo que você tem na sua conta lá para ficar lançando livro, o que ele é? Ele se reduz a números, a algarismos, né? Se você me pagar um chequezinho, vai vir um algarismo transferido para um outro algarismo que é a minha conta e subtraído da sua conta que é um algarismo. O dinheiro há muito tempo é virtual. Uhum. Quando houve esforço de lançamento da criptomoeda, eu achei que a humanidade estava dando um passo à frente no sentido de reduzir o dinheiro àquilo que ele é, um registro contábil. Eu não sei até se a teoria da conspiração, até que ponto isso não interessou a Banca Mundial ou os bancos centrais. Mas até então contiveram todo o potencial de uma criptomoeda. Como é que você vê isso como economista? Eu vejo o contrário, porque assim, a primeira crise que nós tivemos, a grande crise, né, mais recente da modernidade, foi a crise de 29. Por quê? Excesso de produção, ou seja, a teoria econômica que funcionava era a teoria clássica, ou seja, toda oferta cria sua própria demanda, não pode haver crise, porque se aumenta a produção, aumenta a demanda. E aí Keynes vem e fala, olha gente, isso só funcionaria se a moeda tivesse função neutra. Mas no momento em que eu posso comprar moeda, guardar moeda, já não funciona mais essa teoria, isso vai dar problema. Então, quando as pessoas começam a especular com a moeda, e a criptomoeda virou nada mais do que uma moeda especulativa. Então, ela é um elemento de crise potencialmente maior, né, do que um elemento neutro. Só para transicionar. Não, ela veio, na verdade, como o maior elemento monetário de especulação. Então, para mim, ela cumpre o papel contrário. Então, o capitalismo, ele vive de crises. Né? Que geralmente de uma crise a gente tem um salto evolutivo, né? Isso é perceptível. Então, a moeda é um grande elemento de instabilidade da economia capitalista, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque a gente pode hoje reter moeda, a gente pode especular com moeda. Reserva de valor. A gente pode usar como reserva de valor. E, então, quando ela passa a ter outras funções além da circulação, então essa economia ela é passível de crise, né? E nós estamos, né, possivelmente já beirando uma outra grande crise, né? Então, eu acho que isso não nos protege. E no futuro, que outro elemento monetário teria ou se não teria elemento monetário? Não sabemos. Mas nesse momento, obviamente que é melhor a moeda do que voltar para o escambo, obviamente. Inviável, disfuncional. Exatamente, né? A gente não pode partir de uma nostalgia caduca, dizendo que o antes era melhor. Marx diz isso, a nostalgia caduca, achar que o feudalismo é melhor que o capitalismo. Uhum. Né? Então você acha que nós seguimos então pintando papel igual os Estados Unidos faz na crise de 2008, quando ele joga 60 bilhões de dólares para poder financiar os bancos falidos? Então, aí tá. Desde que o padrão ouro foi derrubado, inclusive por Keynes, pelo mesmo economista, eu acho que isso já não tem mais importância. Por quê? Porque antes qualquer transação monetária ou comercial era lastreada, agora não mais. Depois de Bretton Woods, não mais. Então, se ela já não tinha lastro, não importa se ela é de papel ou se ela é virtual, já não tem lastro, ou seja, nenhuma transação é mais assegurada por nada. Né? Ou seja, esse tanto de dinheiro circulante, ele, na verdade, não existe. Então, se todo mundo for querer sacar ou for querer resgatar sua dívida ao mesmo tempo, obviamente entraremos em colapso. O fundo interbancário, que os bancos que garante os empréstimos bancários é de caráter particular, governo nenhum, pelo menos no Brasil. Ele arbitra um percentual, mas, né, enfim, para garantir que as pessoas, né, estatisticamente, que vão querer resgatem, mas isso significa que se der, por exemplo, uma crise especulatória, ou seja, né, uma crise de expectativas, né, e todo mundo for querer sacar, como aconteceu, né? Então, assim, não tem nada que assegure ou que nos dê garantias a respeito disso. Óbvio que nós estamos falando de uma catástrofe, né? Nós estamos falando que isso vai acontecer. Mas o fato... Mas é uma possibilidade. Vamos imaginar que é uma corrida aí, uma corrida aos bancos e eles vão sacar... Mas eu quero saber a mensuração disso, entendeu? Como é que isso representa riqueza nesse contexto? O dinheiro não representa mais riqueza, não representa. Até porque os Estados Unidos hoje, o que os Estados Unidos têm de papel. grande poder? Ele tem dólar e tem dívida. Ou seja, né, se eu te devo R$100, né, eu vou ter muito cuidado, mas você não vai ter nenhum cuidado comigo. Mas se eu te
estiver te devendo 100 milhões de reais, você vai ter muito cuidado comigo, concorda? Então, como os Acontece Estados com o Unidos Brasil, é um o grande devedor. devedor... Não, os Estados Unidos é muito mais, né? Ele tem 3 vezes o PIB dele, né? Uhum. Então, ele tem muita dívida, então ele é muito poderoso. E como o padrão monetário é dólar, todas as dívidas do mundo inteiro estão indexadas em dólar. Então, acredita-se como vai ter dólar para pagar isso? Não tem, obviamente, né? Vão imprimir papel, isso é uma outra discussão. Mas existe uma instância que restringe ou que controla as emissões americanas? Existir, né? Como a gente tem um Banco Central, eles também têm um deles. Agora, o Federal Reserve, né? Com que patamar eles estão trabalhando, nunca nem entrei lá, nunca nem conversei com o economista de lá. Você acredita que tem? Não acredito, não. Não acredito, não. Na crise de 2008 ficou muito desnudado. Botaram dinheiro nos bancos, não deixaram os bancos falir. E eu acho que, não sei, de verdade, eles asseguram que os bancos são os vasos capilares que irrigam a economia. Deve ser por isso, né? Exato. Porque antes a economia monetária, essa do dinheiro, ela era resultado da economia real, Sim. da que produzia coisa. Agora não inverteu. Né? Então, a gente não tem mais economia real como centro. Então, isso também devia ser preocupante, mas as pessoas ainda não se atentaram. Você acredita que numa nova divisão internacional do trabalho, caberia aos Estados Unidos ou à Índia cuidar da caixa preta, da tecnologia, a China cuidar do Parque Fabril, nós fazemos a farm? Não. Eu acho que o Brasil... Vendendo energia e comida. Não, eu acho que o Brasil tem dimensões continentais. Eu acho que esse diferencial, né, que é uma teoria até de Ricardo, né, do que a gente tem que fazer daquilo que é bom, por que nós não podemos ser bons em tecnologia? E se nós não aumentarmos o nosso valor agregado, a gente vai ficar numa saia justa. Por quê? Porque quanto mais a tecnologia vai agregando valor e a gente continua vendendo arroz, né, a gente achando que o agronegócio é a nossa saída, é a saída para o sustento do mundo, né? Ajuda a sustentar o mundo, porque quem sustenta mesmo é a agricultura familiar, né? O pequeno agricultor. Mas eu acho que nós temos potencialidade de sermos o que quisermos ser. Né? Isso não implica em dizer que nós não podemos mais ser agrícolas. Eu acho que a gente não tem como não ser agrícola pela extensão de terra que a gente tem, pela vocação. Agora, isso impede da gente ter tecnologia, de a gente agregar valor ao que a gente produz? Acho que não. Quero agradecer, Angélica, sua presença aqui. De novo, muito bom ter você. Obrigada. A presença hoje da doutora em Economia, Angélica Guzmão. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.